Nesse vídeo, a gente vai começar a estudar maneiras de implementar um grafo. Eu falei para vocês que grafos são tanto estruturas matemáticas quanto um tipo abstrato de dados que precisa ser implementado. Para que a gente possa armazenar dados aí dos nossos problemas no formato de um grafo e operar sobre eles, com algoritmos que a gente vai ver aí no futuro próximo, a gente precisa de fato saber implementá-lo. Existe mais de uma maneira de fazer isso. Duas são as maneiras principais, são duas estruturas de dados as mais comuns, mais famosas, que são a matriz de adjacência ou as listas de adjacência. A gente vai ver as duas e compará-las, ver prós e contras. Nos dois casos, os vértices vão ser rotulados por inteiros não negativos. Então, quando eu digo que eu tenho n vértices, eu vou pensar que meus vértices estão rotulados entre 0 e n-1. Tá? Então, a partir de agora, eu vou estar sempre rotulando meus vértices como inteiros começados em 0. Considerando aqui esse grafo direcionado à direita, ele tem aqui a representação gráfica mais fácil da gente entender. Né? Olha, existe um arco indo de 0 para 2, existe um arco indo de 2 para 4, existe um arco indo de 4 para 0 e outro de 0 para 4. Então, seguindo ali as setinhas, a gente consegue saber quais as relações para a para ali direcionadas que nós temos. Então, eu vou introduzir para vocês aqui a ideia da matriz de adjacência e a gente vai ver como codificar esse grafo em particular numa matriz para que essa ideia fique menos abstrata, fique mais concreta. No caso, a implementação aqui vai utilizar uma matriz de zeros e uns. A gente vai implementar como uma matriz de inteiros, mas a princípio tudo que eu preciso são zeros e uns. Vai ser uma matriz n por n, tá? O número de linhas e o número de colunas igual ao número de vértices. E daí, a ideia básica dessa matriz é que na célula A e J, quando eu penso aqui no A e J, ele está me dizendo se existe um arco que vai do vértice I para o vértice J. Se tiver o 0 lá, não existe. Se tiver o 1, existe. Então, sendo esse o caso, vamos começar a preencher aqui um vetorzinho, lembrando vocês que uma matriz nada mais é do que um vetor de vetores. Então, eu tenho aqui esse azinho que aponta para um vetor que vai de 0 a 5 aqui, né? Comporta 6 vértices, indo de 0 a 5. E daí vamos ver que nós teremos aqui um vetorzinho saindo de cada posição, com 6 posições. Né? Aqui vai 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou copiar esse vetorzinho para minha conveniência. Mas antes de fazer as aplicações, vamos começar a escrever. Então vamos lá. Olhando para esse nosso grafo aqui à direita, grafo dirigido, quais são os arcos que saem do zero? Né? Porque aqui na linha 0, eu vou ter justamente os vértices que são adjacentes a ele, dos quais eu posso ir do 0 para lá. Então vamos ver. Eu tenho aqui um arco indo do 0 para o 2. Então eu vou colocar o número 1 aqui. Eu também tenho um arco indo do 0 para o 3 e um arco indo do 0 para o 4. Eu coloco o número 1 nessas posições. Do 0 para o 1 e para o 5 eu não tenho. Então eu coloco 0 ali. Além disso, eu não tenho autolaço, eu não tenho o arco indo do 0 para ele mesmo. Eu coloco 0 ali também. Então, vamos preencher mais um com esse nível de cuidado. Depois eu preencho mais rápido. Tá? Então, preenchendo o 1 agora. Vamos ver. Quais arcos estão saindo do 1? Olha só, tem vários arcos entrando no 1, mas saindo apenas um arco indo para o 5. Então, aqui vai ser 1 e todo o resto vai ser 0. Percebendo também que a diagonal principal dessa matriz que a gente está construindo vai ser sempre 0 porque eu não tenho autolaço. Continuando aqui na construção, vamos fazer um pouquinho mais rápido agora. O 2. O 2 ele tem arco indo para o 1 e para o 4. O 2 tem arco indo para o 1 e para o 4. E só para eles. Então, vamos colocar 0 no restante. Quase lá, já chegamos na metade. Vamos lá. O 3. O 3 tem arco indo para o 4 e para o 5. O 3 tem arco indo para o 4 e para o 5. O restante é de zeros. Agora, o 4. O 4 tem arco indo de volta para o 0, também para o 1 e para o 5. Para o 0, para o 1 e para o 5.
só mais uma. O 5 tem arco indo para o 1, e os demais arcos que só estão chegando no 5, eles nunca saem. Então, coloca um aqui e o resto com zeros. Vou fazer algumas observações para vocês aqui. Uma delas é, notem como, de fato, o número de arcos possíveis é muito grande, tá? Mesmo para um número de vértices relativamente pequeno. Eu duvido que vocês, olhando para esse grafo aqui à direita, diriam que ele é esparso, porque ele parece ter bastante arco, né? Mas olhem quantos zeros eu tenho aqui na minha representação, tá? Quantos slots que poderiam ter um arco e, de fato, não tem. Tá? Claro que em algumas situações os grafos serão densos e perfeito, pode ter problemas nos quais eu trabalho com grafos completos. Mas muitas vezes esse não é o caso, tá? Se atentar a isso. A outra observação foi quando eu falei da diagonal principal. Como eu não tenho alto laço, sempre as células A e I, para o I variando de 0 até n-1, vai ser igual a 0. Notem que foi o que aconteceu aqui, né? Olhem só, essa diagonal principal está toda cheia de zeros. Então, aqui as observações para finalizar a compreensão dessa estrutura. A linha I da matriz representa o leque ali de todo mundo que sai do vértice I. Então, se eu quero saber todo mundo que sai do vértice I, percorro a linha I, vejo quem é diferente de 0, quem tem valor igual a 1, esse cara é um destino, eu consigo ir do vértice I até ele. De modo complementar, a coluna J, se eu andar pela coluna J da matriz, representa o leque de entrada. Então eu quero saber todo mundo que chega no 3. Eu olho a coluna 3 e eu vou ver aqui, por exemplo, que só o vértice 0 chega no 3. Corresponde? Corresponde. Se a gente olhar aqui para o lado, o único vértice que tem um arco entrando no 3 é o 0. E na coluna 3 aqui, tá? Se eu olhar aqui para a coluna 3, a única posição diferente de 1 é aqui na linha 0. Tá legal? Então, fica aí a interpretação, tá? O que significa uma linha, o que significa uma coluna. A diagonal da matriz eu já comentei. E mais uma observação, se o grafo não for orientado, nesse caso ele é, a matriz é simétrica, né? Porque se ele não for orientado, se eu tenho um arco indo de I para J, eu tenho que ter um arco indo de J para I. Portanto, a posição A e J vai ser sempre igual à posição AJI. Né? Inclusive, nesses casos, às vezes a gente só preenche metade da matriz e opera sempre na metade de cima ou na metade de baixo. Tá? A metade dividida pela diagonal, claro. E aqui eu vou apresentar para vocês, né, avançando na implementação, a interface para um grafo implementado como matriz de adjacência. Eu tenho já uma observação importante para fazer, que é, olha só, essa interface é uma interface meio fajuta. Idealmente, quando a gente vai falar de uma interface para implementar um tipo abstrato de dados, a implementação está totalmente descolada da maneira como aquele dado é implementado. Esse não é o caso aqui. Tá? Eu não vou conseguir descolar totalmente por alguns detalhes técnicos que a gente pode observar depois. Mas o fato é que, se eu implemento um grafo como uma matriz de adjacência, embora ele meio que suporte as mesmas operações que um grafo implementado com listas de adjacência, eu vou ter que deixar vazar um pouquinho dessa informação. Eu vou ter que deixar vazar para o meu usuário, para o usuário daquela estrutura de dados, se a implementação está sendo feita a partir de uma matriz de adjacência ou de uma lista ou de listas de adjacência. Eu não estou dizendo que é impossível fazer de outra forma, eu estou dizendo que não é conveniente, não é trivial. Então, por isso que eu estou chamando isso aqui de interface, mas percebo que ela é uma interface meio vazada, tá? Ela é uma interface que deixa passar mais do que eu gostaria. A princípio, né, idealmente eu gostaria de deixar passar só as funções aqui, né? Falar assim, olha, eu tenho aqui a inicializa grafo, que vai gerar um grafo do zero ali, a função de inserção, insere arco no grafo. Essa insere arco não segura, a gente vai ver a que se refere. Remove arco do grafo, mostra grafo, libera grafo. Ou algumas operações básicas aqui para a gente manipular o nosso grafo, ver o que tem lá dentro dele, coisas do tipo. Mas eu vou ter que deixar vazar também aqui esse struct, tá? Para que eu consiga até chamar, para que eu consiga chamar e endereçar esse grafo, eu vou ter que vazar esse tipo de dado aqui, grafo, que é um apontador, tá? O jeito de ler isso aqui, ele é um apontador para o struct grafo. O struct grafo é essa estruturazinha que tem uma matriz ali A, uma matriz de inteiros, né? Pointer A, quer dizer, ela aponta para um vetor de vetores inteiros, portanto é uma matriz, e tem o número de vértices n e o número de arestas ou arcos m. Tá? Então esse structzinho vai ter que ser usado
por qualquer solução, aí, qualquer software que queira usar essa minha interface, essa minha biblioteca para manipular gráfico, ele vai ter que saber que, olha, eu estou usando uma matriz de adjacência, porque ela é um apontador de inteiro. Quando forem listas de adjacência, vocês vão ver que vai mudar um pouquinho essa estrutura. Mas tá legal. Aceitando essa limitação, o fato é que a gente sai dessa estrutura básica, então o meu grafo tem lá dentro, né, nessa implementação, uma matriz de inteiros, um número de vértices n, um número de arestas m, e nós vamos ver no próximo vídeo como implementar cada uma dessas operações aqui.